Olá pessoal, começando esse estudo bíblico aqui, algumas pessoas, alguns alunos na verdade, eles me questionaram sobre algumas coisas, alguns textos bíblicos e eu tive a ideia de fazer uma gravação sobre essas questões aí que eles têm trazido, né? Algumas algumas respostas mais complexas. E para a gente abordar então todos os detalhes relacionados a esses estudos, aí nós vamos trazer uma série então de perguntas e respostas bíblicas aqui. E hoje o primeiro tema aqui é o texto de Mateus, no capítulo 27, verso 53, que ele vai trazer o seguinte texto, né? Na verdade eu vou ler aqui a partir do verso 50, diz assim, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa é a versão encontrada na Almeida Revista e Corrigida. Algumas outras versões podem trazer, de repente, aí algumas palavras diferentes, mas o sentido ele não vai mudar. Tá? Então, a dúvida principal relacionada a essa questão é quem são esses que foram ressuscitados? A dúvida, na verdade, que a aluna me trouxe foi exatamente essa. E é com base nesse ponto aí que nós vamos analisar o texto bíblico e tentar, se não responder de uma forma definitiva, mas aí traçar os caminhos possíveis e as interpretações possíveis relacionadas a esse texto aí, tá ok? Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, nós precisamos fazer análise de alguns pontos aqui. Então, a questão do significado deste evento. O prenúncio profético, né, de que relacionado a este evento, né, o significado, melhor dizendo, deste evento, ele é um prenúncio profético relacionado à ressurreição de Cristo, né, e, obviamente, aqui a nossa própria ressurreição. E esse prenúncio profético da morte e ressurreição de Cristo é o que de fato garante a nossa própria ressurreição, e além da gloriosa volta do Senhor Jesus. E isso é visto a necessidade e a certeza da ressurreição do corpo, ela é visto em toda a literatura bíblica, no texto bíblico, ou seja, período aí apostólico. Nós conseguimos encontrar ele também na patrística e até na Idade Média nós conseguimos encontrar os ensinos a respeito disso aí, né? Por exemplo, Tomás de Aquino, na obra dele Suma Teológica, volume 3, ele afirmava claramente que cria que a ressurreição de Jesus era a causa primária da ressurreição dos crentes, ou seja, assim conforme o próprio texto bíblico nos fala, nos ensina, a ressurreição de Cristo é a primícia, na verdade, das ressurreições. Ou seja, então somente com a morte e ressurreição de Cristo é que as ideias da ressurreição de uma forma geral e da imortalidade da alma, elas saem da sombra do Antigo Testamento e vêm para a luz do Novo Testamento. Então esse é o significado desse evento, os acontecimentos que se seguiram após a morte de Cristo. Então nós temos no texto bíblico falando que a morte de Cristo ela foi acompanhada de alguns acontecimenros milagrosos. Então nós vemos que houve trevas durante um período, e isso trazido para o nosso horário, seria algo em torno ali entre o meio-dia e até as 3 da tarde,
ou seja, no pico do dia, da luz do dia, houve trevas em toda a região. Ruptura da cortina do templo no momento da morte de Jesus. Então isso nós vemos também esse acontecimento. O terremoto, que aí nós vamos analisar essa questão do terremoto um pouquinho mais detalhado depois. E a ressurreição dos mortos, né, em seus túmulos. Então nós vemos que alguns mortos eles ressurgiram. Né? E aí cabe uma primeira reflexão em relação a isso. O texto ele trata de um ou dois eventos distintos. Né? Será que ele vai tratar de um ato contínuo ali, ou, por exemplo, de dois terremotos? Né? Estou dizendo isso porque, por exemplo, o N.T. Wright, que é um teólogo bastante renomado, ele vai fazer exatamente esse questionamento. Né? Será que eles saíram só no momento da morte de Jesus, ou saíram num momento posterior à morte de Jesus? Porque ele disse que só saíram após a ressurreição de Jesus ou 2 dias depois, né? Ou que eles saíram e voltaram para os seus túmulos e se deitaram novamente. Essa é uma pergunta pertinente, embora possa parecer um pouco bobinha, mas vou voltar aqui no texto que nós lemos anteriormente, que está dizendo o seguinte, né? Jesus, clamando outra vez com grande voz, e na sequência, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Se nós lermos até aí, que é o verso 52, a impressão que se dá é que tudo isso aconteceu, que abriram os sepulcros, foram abertos, e os santos que dormiam foram ressuscitados. E isso aconteceu no momento da morte de Jesus, porque é ato contínuo do verso anterior. Então Jesus, clamando, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Então, o véu do templo se rasgando em dois, o tremer da terra, o fender-se as pedras, o abrir-se dos sepulcros, a ressurreição de muitos corpos de santos que dormiam. Isso aconteceu no momento da morte ou da ressurreição? Então, nesse contexto todo, até aí, até o verso 52, se dá a impressão que aconteceu antes da ressurreição do próprio Senhor, ou seja, da morte dele. Só que o verso 23 diz o seguinte: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aí dá a impressão que esse fato acontecido da ressurreição dos santos que dormiam, ele pode ocorrer depois da ressurreição. Então, será que o texto está dizendo é que eles foram ressuscitados após a ressurreição de Jesus, ou mesmo antes da ressurreição de Jesus? Isso faz uma grande diferença, porque alguns alegam aqui, então nós temos aqui relacionados a essa questão duas principais teorias relacionadas a isso, que uma diz que eles são santos que viveram nos tempos do Antigo Testamento, que ressuscitaram com um corpo glorificado. Então, obviamente, se são santos do Antigo Testamento, que já morreram, eles teriam que ressuscitar necessariamente ali com o corpo glorificado, até porque os seus corpos já haviam sido consumidos, seus corpos naturais haviam sido consumidos. Então, se nós entendermos que eles ressuscitaram antes da ressurreição de Cristo, nós poderíamos de pronto já descartar essa hipótese. Poderíamos descartar pela seguinte razão: Cristo é as primícias, seria necessária a ressurreição de Cristo para que os demais sejam ressuscitados também. Então, mas o texto ele não deixa isso bem claro. Como eu disse, no verso 53 diz que depois da ressurreição de Cristo, eles saíram dos sepulcros e apareceram na cidade a muitos.
E aí você tem uma outra teoria que diz que são santos que viveram naqueles dias, ou seja, haviam morrido há pouco. E aí, nesse caso, é o que a distinção que nós fazemos entre a ressurreição em si, como é dita na Bíblia, e a chamada restauração de vida, que é a volta no mesmo corpo, a volta da vida no mesmo corpo. Então, por exemplo, quando nós falamos em restauração de vida, embora o texto na nossa língua e também na língua original grega, muitas vezes os termos são intercambiáveis para a utilização numa situação ou outra situação, a restauração de vida ela difere da ressurreição de fato, em função de que, conforme aqui eu coloquei uma frase aí do Lahai Indson, que eles dizem o seguinte, que é a ressurreição, de fato, aquela narrada pelas Escrituras. Ele diz que é a união da alma e do espírito com o corpo liberto do poder da morte, ou seja, a união da alma e do espírito com um corpo glorificado, com não mais um corpo corruptível, mas um corpo já revestido de incorruptibilidade. Essa é a ressurreição da qual Jesus participou como primícia, ou do que Jesus operou como primícia, e também é a ressurreição que nós aguardamos quando da volta de Jesus. Então, voltando aqui nas questões, nas duas principais teorias, nós podemos entender aqui que aqueles santos que viveram naqueles dias haviam morrido, que haviam morrido há pouco, foram ressuscitados, a exemplo do que aconteceu com Lázaro, do que aconteceu com o filho da viúva da cidade de Naim, e algumas outras ressurreições em que a Bíblia ela narra. Então, ou nós entendemos então que se são santos que viveram nos tempos do Antigo Testamento, nós estamos falando aqui de uma ressurreição de fato, ou seja, a união da alma e do espírito em um corpo liberto do poder da morte, assim como de fato Cristo foi, ou nós estamos falando aqui de santos daquele dia, então falando a respeito de restauração de vida e não da ressurreição de fato. Nós temos uma outra questão, né? A sequência do texto aqui nós podemos analisar que o texto diz o seguinte, ó, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, essa é a sequência do texto que nós lemos anteriormente, e aqui fica claro que nós estamos falando do evento anterior ao próprio sepultamento do Senhor Jesus. Mas precisamos analisar também que Mateus, quando faz essa narrativa, ele está fazendo uma narrativa posteriori, ou seja, ele está narrando um evento histórico, ele está fazendo a função aqui de um historiador. E aí, voltando lá no verso 53, quando ele narra o que aconteceu, ele fala a respeito do terremoto, abre um parêntese no verso 23 e diz que após a ressurreição de Jesus, estes que haviam sido ressuscitados entraram então na Cidade Santa e apareceram a muitos. Então vamos analisar aqui o que essa teoria de que aqueles que ressuscitaram são os santos do Antigo Testamento, eles dizem. Dois dos textos, melhor dizendo, que são utilizados para essa teoria, um está em Daniel 12:2, outro em Isaías 19, que eles vão dizer profeticamente, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, a versão aqui é Almeida Corrigida Fiel, e a versão Septuaginta de Isaías 26:19, que vai dizer que os que estão no túmulo despertarão. E as palavras utilizadas aqui, embora sejam lá do hebraico, quando eles são passados ou
ou traduzidos para o grego, as palavras aqui, elas são exatamente as palavras utilizadas para a ressurreição. Então, alguns alegam que essas profecias estão fazendo menção, ou, como se diz, né, fazendo uma sombra aí para aquilo que o texto bíblico de Mateus 27, ele realmente vai dizer. Além dessa narrativa, nós encontramos esse tipo de pensamento na igreja primitiva, nos chamados pais da igreja, na patrística, nos ensinos dos pais da igreja, de Inácio, na carta aos Magnésios, e alguns fragmentos encontrados de cartas de Ireneu, ou de livros de Ireneu. Então, tanto Inácio quanto Ireneu, que foram dois grandes teólogos do período patrístico, corroboram com essa ideia também dessa análise que é feita dos textos de Daniel e Isaías, relacionando-os com aquilo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 27, o texto que nós estamos analisando hoje aqui. Voltando aqui. E de fato, então nós temos duas palavrinhas que no grego estão relacionadas com a ressurreição. Então, o primeiro, que é anastasis, que significa levantar-se, erguer-se, ressurgir. Essa palavra, biblicamente, ela é utilizada em relação a Cristo e as pessoas que ressuscitarão ao final dessa presente era. Então, todas as vezes que essa palavra, anastasis, ela é utilizada, ela faz menção à ressurreição de fato, como nós já explicamos aqui a diferença dessa ressurreição de fato com a restauração da vida. A outra palavrinha no grego é a palavra egeiró, que é traduzido também por acordar, despertar, levantar. Essa palavrinha ela está relacionada com tem duas aplicações. A primeira aplicação é o retorno à vida após a ocasião da morte ser detectada ou mesmo presumida. Então eu trago aí alguns exemplos de textos em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde essas ocasiões acontecem, e todas essas ocasiões estão relacionadas com pessoas que voltaram à vida no mesmo corpo, ou seja, num corpo corruptível. Mais uma vez, alguns exemplos, o caso do filho que havia falecido da viúva, onde Jesus se encontra com o cortejo fúnebre no meio do caminho e o ressuscita. Temos o próprio exemplo de Lázaro, que já havia morrido há 4 dias, e Jesus o ressuscita no seu próprio corpo, não num corpo glorificado. Entre outros exemplos que estão aqui, você pode depois ler versículo a versículo. E a outra utilização dessa palavra é em relação ao surgimento de algum personagem no palco da história. Então tem outros exemplos aqui também. Então quando surge alguém, vamos dizer assim, se levanta e aparece na história, e é utilizado também essa expressão egeiró, que no grego, em alguns trechos, principalmente nessa primeira ocasião aí, quando a palavra se relaciona ao retorno à vida de alguém que havia sido detectada a sua morte, ou mesmo presumida a sua morte, é traduzido por vezes por ressurreição, mas nunca no sentido de anastasis, que se relaciona a Cristo e as pessoas que ressuscitarão também ao final dessa presente era. E esse texto propriamente que nós estamos analisando, Mateus capítulo 27, 53, a palavra utilizada é egerzis, que é despertamento, cuja raiz é exatamente a palavra egeiró. Então, em relação, embora, mais uma vez, tá? Embora essas palavras elas sejam intercambiáveis para utilização em relação à ressurreição, a despertamento, na aplicação bíblica, esse texto, ou melhor, as duas palavras, elas são claramente identificadas as suas características. Então, anastasis, relacionada à ressurreição de Cristo, e a ressurreição dos santos
sejam aqueles que ressuscitarão quando da volta do Senhor Jesus, sejam aqueles que ressuscitarão durante o período da tribulação. Aí, obviamente, que entramos numa questão de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Não é esse o momento de nós tratarmos desse assunto, mas independente do momento ou da linha teológica que abordemos, o termo anastasis, a expressão, ou melhor, a palavra anastasis, ela vai fazer menção a esses fatos. Enquanto a palavra egeiró, que inclusive é utilizada aqui em Mateus 53, na Bíblia ela é utilizada nesse sentido aí que eu acabei de falar para vocês. Então, esses casos ocasionais que os médicos ou as pessoas dessa época consideravam mortos, eles foram trazidos de volta por Jesus. Esses trechos, esses textos bíblicos, então eles vão fazer menção exatamente a retorno à vida, ou seja, a alma e o espírito, eles voltam para o mesmo corpo do qual haviam deixado, um corpo corruptível, um corpo terreno, um corpo natural, não um corpo espiritual. Enquanto o termo anastasis, ele vai tratar da ressurreição num sentido escatológico e espiritual. Uma outra aplicação da palavra anastasis também em relação à vida espiritual que nós ganhamos. Isso também acontece na Bíblia. Essa expressão anastasis ela é utilizada quando nós morremos para o pecado e renascemos em Cristo. Então, esse renascimento em Cristo, por vezes, é também utilizada essa palavra anastasis, mas, como eu falei, num sentido, então, espiritual. Então, a ressurreição no sentido espiritual, ou a chamada ressurreição escatológica, o termo anastasis. A ressurreição no sentido de voltar à vida num mesmo corpo, num corpo sujeito à morte, ela só é encontrada, então, ela não é encontrada nesses textos e relacionada, nesse caso, no texto que nós lemos de Mateus, no capítulo 27, verso 53. Bom, dito isto, nós vemos que Paulo não tem a intenção, ao narrar essa história, ou melhor, Mateus, ele não tem a intenção, ao narrar essa história, de traçar contextos teológicos aqui, ou no intuito de expressar qual é a sua teologia, simplesmente no sentido de narrar o fato, tanto que ele não explica detalhadamente esse assunto, não explica quem são. Cabe a nós simplesmente então analisar as possibilidades e tomar um posicionamento ou não. Enfim, essa é uma curiosidade que pode ser despertada em relação aos nossos alunos, o que aconteceu e me motivou a gravar esse vídeo aqui. Então, esse quadro que é relacionado no capítulo 27, quando analisado à luz do capítulo 28 também, ele apresenta várias características que distinguem essa ressurreição de Jesus da ressurreição daqueles, então, do capítulo 27. Alguns, obviamente, como tem sugerido, preferem acreditar realmente na hipótese de que esses que despertaram fazem parte das primícias da ressurreição. Então acreditam que Jesus é a primícia junto com alguns escolhidos, alguns santos escolhidos do Antigo Testamento. E grandes teólogos defendem essa visão também. Mas particularmente, é uma visão pessoal, eu prefiro acreditar que eram santos realmente que viveram naqueles tempos, em função principalmente da utilização da palavra no grego para a ressurreição utilizada ali por Mateus. Então, numa análise exegética do texto, nós não encontramos indícios para que
creiamos realmente que se tratam de santos do Antigo Testamento que voltaram à vida e tiveram seus corpos ressurretos, ok? Então fica aí, se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários para que nós possamos analisar esse contexto e tirar as eventuais dúvidas que possam surgir aí relacionadas a isso. E em breve nós voltamos então com outros estudos, com outras dúvidas aí, tá ok? Um abraço e até a próxima.